as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 8 ao 9. Lucas 15, verso 8 ao 9. Quantos encontraram, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: ou qual mulher que possui 10 dracmas e perdendo uma delas, não aceita uma cadeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos santos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, Senhor nosso Deus e Pai. Nos rendemos a Ti, Pai, pedindo a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua refrigério, a Tua amor. Senhor Deus, perdoa todos os nossos pecados, Senhor Deus, nos leva aos lugares altos. Sabemos, Pai, que o inimigo nos últimos tempos, Pai, investe tanto nas nossas vidas, mas nós repreendemos, Pai, tudo que não provém de Ti sobre as nossas vidas. Venha nos encher, Pai, do Teu poder e da manifestação da Tua glória. É o que eu peço, Pai, do Teu santo nome te agradecendo. Amém e graças a Ti. Amém? Pode se sentar, dando glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre restaurando os valores que foram perdidos. Vamos repetir? Restaurando os valores que foram perdidos. Fala para o teu irmão: restaurando os valores que foram perdidos. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender a definição da palavra valor. A definição da palavra valor no dicionário da língua portuguesa significa que são valores, são normas e princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduo. É uma classe de sociedade aceita o que? Restauradas, observadas e guardadas, baseadas no fundamento da palavra de Deus. Então, valores é isso, irmãos. O fundamento da palavra valor está na palavra de Deus. Em segundo lugar, o que é restaurar? Implica em fazer com que todas as coisas voltem a estar como foram criadas, em seu estado original. A restauração implica em trazer as coisas de novo à sua origem ou posição original, tal como foram criadas e estabelecidas por Deus. Quantos entenderam? Diga amém. E restaurar também implica no que? Em recuperar ou reedificar o que havia caído, ou em possibilitar que tudo volte a ser como no princípio. O Senhor, Ele nos formou a sua imagem e semelhança, como diz a palavra de Deus. Mas quando eu me acho uma pessoa já autossuficiente, uma pessoa que conhece tudo, e essa geração é interessante, é uma geração que quando você vai passar algo, ele fala assim: eu já sei, eu sei fazer. Eu lembro quando eu era criança, meu pai não era carpinteiro, mas o meu pai ele tinha uma habilidade muito grande em mexer com madeira. Tanto é que meu pai fazia instrumentos. E eu cansei de ver o meu pai fazer alguns violinos e assim por diante. E toda vez que ele perguntava para mim, ele falava assim: você sabe fazer isso? Sabe qual era a minha resposta? Não, eu não sei, só estou aqui perto porque eu quero aprender. E eu ficava olhando ele mexer, ele lixando aquela madeira. Isso quando eu não saía com ele de barco. Meu pai era mestre. E ele falava: você sabe pegar no timão? Você sabe pegar no leme? Fala: não, pai, eu quero aprender. E ele me ensinou algumas coisas totalmente o oposto dessa geração de hoje. Essa geração de hoje é a geração eu sei tudo.
e não sabe de nada. É uma geração que anda, na verdade, totalmente perdida e inverteram-se os valores. Eu vejo que alguns filhos chamam o pai assim: ei, vem aqui, cara. Vem aqui, meu irmão. Eu quero falar contigo, pô. Inverteram-se os valores. São os teus filhos que ditam o que eles querem assistir na televisão. São os seus filhos que ditam o que eles querem vestir. Porque inverteram-se os valores. Então nós precisamos, em cima dessa palavra, restaurar todos os valores. Quantos estão entendendo? E esse restaurar o valor, irmãos, requer algumas coisas de nós. Quando pegamos esse texto e lemos, e diz: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? A dracma tinha um significado muito importante para a mulher judia. E eu te pergunto: o que há de importante na sua vida que você perdeu? O que existe de importante que hoje parece que não funciona mais nas nossas vidas? Eu sou de uma geração, irmãos, e muitos aqui são dessa geração, a qual, se existe um lugar vazio, nós damos o quê? O assento ou para a pessoa de mais idade, ou para uma mulher, amém? Isso os homens. Mas hoje é uma geração que, na verdade, chega em qualquer lugar de chapéu, chega em qualquer lugar, não dá lugar para as outras pessoas, e assim por diante, porque os valores vão se perdendo. Não existe mais aquele cavalheirismo, não existe mais aquele lado, né, sabe, romântico, por valores que se perderam. E nós, com esse nosso, e nós com esse tipo de atitude, com esse meu comportamento, eu vou estar fazendo que esses jovens aqui, eles tenham esse mesmo comportamento. Quantos estão entendendo de mim? Irmãos, por que, mesmo você estando certo, mesmo você estando com a documentação do teu carro toda certa e correta, quando você vê um comando, o que você faz? Você acelera o teu carro? Você liga o som bem alto para falar para o cara: eu estou ouvindo o som? Qual a reação que você tem? Você diminui o som, diminui a velocidade. E por que tudo isso? Porque você vê respeito naquela pessoa, seja pela farda, seja pelo giroflex da viatura, seja o que for. Mas isso são valores que nós ainda temos em mente. Você não consegue entrar num fórum com o advogado se não for de paletó e gravata. Quando você chega numa audiência, e quando chega o juiz e o promotor, sabe o que acontece? Todos têm que levantar. Aqueles valores ainda, eles existem. E por que ainda existem? Sabe? E por que eles têm esse valor e existem ainda? Fala, teu irmão, porque você tem medo. Mas no nosso dia a dia, nós perdemos o medo, o respeito. Não é assim, amém? E aí, quando eu não tenho mais essas coisas, eu chego para o meu pai e falo: ei, cara, vem aqui, meu irmão. Pastor, isso é modernidade. Meu pai é moderno. A minha
achou? Meu pai não achou chiclete. Fala o teu irmão, inversão de valores. Quantos estão entendendo? Diga amém. O texto, irmãos, diz que aquela mulher possuía quantas dracmas? 10 dracmas. E perdeu uma em sua casa. A dracma era representava um dia de trabalho de uma pessoa. E aproximava-se de um valor de um denário romano. As casas do Oriente não possuíam janelas e o chão era totalmente de barro. Agora imagine só, irmãos, aquela mulher à procura de uma moeda numa casa escura, onde o chão é de barro. Você acha que eu procuraria aquela moeda? Já nem vou falar de você, eu vou falar. Eu tenho 9, eu perdi apenas uma, deixa eu falar. Mas aquele significado, aquelas 10 dracmas, tinha um significado importante, irmãos, na vida daquelas mulheres, na vida daquele povo. Alguns estudiosos dizem que a mulher, quando ela estava naquele processo para se casar, ela usava um colar com 10 dracmas. E quando ela perdia uma daquelas dracmas, ela tinha que procurar, porque é como se ela não tivesse mais interesse por aquele pretendente. Então foi por isso que ela ficou tão louca em procurar aquilo. Mas eu não quero falar de casamento. Eu quero falar de valores que nós estamos o quê? Perdendo, irmãos. Geração sem valor. A geração do século XXI é uma geração sem valor. Uma geração que não respeita, uma geração que não entende, não compreende. Talvez um de nós procuraríamos aquela moeda de uma forma incansável. Eu vendi um carro algum tempo atrás, uma pessoa, é uma pessoa de confiança. Eu não passei para o nome daquela pessoa, aquele veículo, e ficou comigo. Ontem ele ligou para mim e falou assim: ô pastor, eu negociei o carro e eu preciso passar o documento de compra e venda. Irmãos, eu nunca procurei documento de compra e venda com tanta habilidade como eu procurei ontem. Arrumei até minha mesa no escritório, irmãos. Procurei para um lado, para o outro. Falei: Senhor, é o meu Deus, onde enfiei esse documento? Fui para um lado, para o outro. Orei, jejuei, eu encontrei. Tá, teu irmão, não. Valores perdidos. Tive que tirar a segunda-feira do documento, irmãos. Hoje perdi. Na verdade, eu não perdi, eu ganhei, né? O dia todo em Santos, lá, tive até a oportunidade de entregar para minha irmã mais velha. Mas peguei e fui para Santos e falei. Ela teve que assinar o documento, fui para lá, para o outro endereço lá, peguei cópia do documento da casa, até uma loucura violenta. E ela chegou um momento e falou assim para mim: mano, ora pela minha neta. Quando a tua igreja orou para o meu neto ficar com a pele limpa, ele ficou. Ora pela minha neta agora. Tudo tem um propósito nas nossas vidas. Essa dracma perdida tinha o quê? Um propósito. Fala para o teu irmão: você precisa de propósito na tua vida, para que você não esqueça os valores. Quantos de vocês não devem ter um recibo de veículo que um dia alguém vai precisar na tua venda? E eu te pergunto: você liga para aquele recibo de veículo? Não. Mas presta bem atenção, um dia alguém vai precisar, ou você mesmo. E cadê ele? Talvez Deus faça você perder para você ter que pregar para a tua irmã.
o que aconteceu comigo. Vamos lá. Aquela moeda tinha um grande significado para o costume da região. O costume judaico da época de Jesus, como parte integrante do ornamento da mulher hebreia, havia o uso de colado de diadema e de moedas de prata, mais especificamente da dracma. O colado de diadema servia de dote de casamento que as mulheres davam cuidadosamente como seu maior tesouro para transmitir às filhas, irmãos. A perda de uma moeda era parte do que? Da beleza do ornamento de uma mulher. Então, quando ela perdia, ela se sentia o que vazia. Irmãos, eu me senti impotente hoje. Procurava, olhava, e o cara ligava para mim e falava: pô, pastor, já encontrou o documento? Eu falei: cara, eu sei que está aqui, e eu vou mandar algo para vocês, irmãos. Eu encontrei o documento desde quando eu comprei aquele carro, e justo esse bendito documento, eu não encontrei. Até a carteirinha que o cara me deu, com tudo bonitinho, está lá dentro, e justo o documento não está. Sai daqui hoje e vai procurar outro documento. Eu acho que você perdoa também. Está bem? Que loucura, irmão. Ligava para ela, dá uma olhada nas gavetas, olhava, faz isso, chegava, olhava. Mas eu entendi que eu não fiquei apavorado com isso. Eu sabia que Deus tinha um propósito, irmãos. Deus tinha um grande propósito aqui nessa palavra, quando Ele nos deixou aqui totalmente espírito, né? E qual era esse propósito, pastor? Esse propósito era para nos mostrar, irmãos, que o crente, ele tem que ter uma candeia. Vamos repetir: todo crente tem que ter uma candeia. Todo crente tem que varrer a casa. Todo crente tem que, na verdade, procurar com diligência. E todos nós temos que procurar algo até encontrar. Fala para o teu irmão: você está desistindo com facilidade, meu irmão. Você está parando com facilidade. Porque é muito mais fácil parar do que procurar. Posso entender? Hebreus capítulo 12, verso 3 diz assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Quantos estão cansados aqui? Diga amém, irmãos. E quantos estão desanimados? Mas não abatidos. Glória a Deus. Amém? Desde segunda-feira eu estou fazendo libertação aqui com minha esposa. Saiu do escritório e veio para cá, irmãos. Cansaço. Eu chego na minha casa, irmão, dá vontade de não tomar banho. Dormir de sapato todo. Espírito de porco mesmo. É de cansaço. Você olha e você fala: meu Deus. E daqui a pouco, eu não sei se meu relógio está andando muito rápido, mas eu deito e já tenho que levantar. E aí eu vou para o escritório. E quando eu olho no relógio, já são 5 horas da tarde. E eu saio do escritório, quando eu vejo, já está às 8. Hoje eu cheguei aqui, ou melhor, eu cheguei na minha casa. Eu comi algo, porque eu gosto de tomar aquele café bom à tarde. Eu só acordei porque meu cachorro estava olhando com aquela cara de otário para mim assim, ó. Aí eu tenho um telefone, eu estou pegando raiva de telefone, irmãos. E Nextel, aquele barulho, pipi, isso aqui é um demônio, irmãos. Aí eu mudei de lugar, saí do sofá grande. Uma Maria subiu, eu falei: vou aproveitar que ela não estava, vou dormir, ela subiu. Aí eu peguei e fui pro canto. Quando eu estou dormindo, aquele barulho desgraçado. Pipi. Eu vou matar o cara que fez isso. Aí você olha lá.
É minha filha, não vai falar nada, quer ver? Eu falo, não, sabe, eu não estou indo mais ainda. Eu falei, bem, tá. Deu 10 minutos o Ney, cadê o Ney? Eu quase arrebatei, cara, do rádio. Não dá, e meu coração, meu cachorro querendo morder meu dedo, a cabeça do dedo. Imagina como é que eu estou agora. Mas são valores que nós não podemos perder, porque são valores que Deus nos deu. Quantos já viveram? E aí diz lá nesse texto de Hebreus, né? Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olhe para Cristo, ele sofreu o que? De uma forma infinita, mais que qualquer discípulo, irmão. Isso nos anima grandemente quando queremos parar ou desanimar. Cristo não teve desânimo. Tem crente que fala, não vou para a igreja porque está calor. Aí quando faz frio, eu não vou para a igreja porque está frio. Aí quando está sol, eu não vou para a igreja porque está sol. Quando chove, eu não vou para a igreja porque está chovendo. Quando o cara quer ir para a igreja? Então são desculpas de valores que nós invertemos, irmão. Nós mudamos todos os contextos. Eu já falei aqui, volto a repetir, eu estive na Bahia, irmãos. Eu subo numa cidade chamada Gandu. Eu nem sabia que existia isso no mapa. Gandu. Foi eu, o pastor Robson, o pastor Marcos e tinha um quarto pastor e eu era o quarto cara. E nós andamos, nós nos perdemos. E de repente, nós vimos algumas pessoas com Bíblia. Eu falei, deve ter uma igreja. Nós andamos mais 30 quilômetros de cada igreja, irmão. Nós até brincávamos um com o outro, falava assim, eles estão indo para o culto de domingo, isso era numa sexta. Sabe por quê? Eles valorizam. Eu nunca fui na África, eu tenho vontade de ir na África. Dizem que na África é uma folha de Bíblia rodando para 200, 300 pessoas em volta de uma árvore. Fala para o irmão, eles valorizam. Eles sabem que houve um valor perdido, porque alguém não pregou para eles e agora alguém está pregando e eles não têm Bíblia. E quando acaba o culto aqui, no mínimo, fica 2, 3 Bíblias jogando. E quantos de nós, hoje eu conversando com meu sobrinho, falei, rapaz, eu perdi o documento do carro, é por isso que eu estou aqui em Santos. Ele falou, pô tio, coloca dentro da Bíblia, pô. Tudo que eu quero não perder, eu coloco dentro da Bíblia. Eu falei, por que você não é? Tio, eu coloco dentro da Bíblia. Ninguém mexe na Bíblia. Até os tapetas ficam ali quietos porque está lá dentro da Bíblia. Será que você não tem documentos dentro da tua Bíblia? Será que você não tem guarda coisas dentro da tua Bíblia? Quantos estão entendendo? E dá para a mulher fazer uma questão na tua casa e aberto no Salmo 91, hein, meu irmão? Cheio de poeira lá, hein? Tem uma história que eu não sei se é verdade. Tem pastores que contam umas histórias assim incríveis. Diz que tinha uma irmã que toda vez que ela procurava o óculos dela, ela não encontrava e caçava o óculos, uma crente. Aí mandou fazer um óculos e perdi o óculos de novo, procurava. Poucos anos quando ela foi achar o óculos, tinha 5, 6 óculos dentro da Bíblia, porque ela não abria a Bíblia, não lia a Bíblia. Eu sobrinho tem os documentos que ele guarda dentro da Bíblia. A minha mãe foi de uma igreja, eles enterravam a Bíblia. Ah, mãe, por que eles enterram a Bíblia? Não sei nada, deve ser simpatia, né? Quantos estão entendendo? Vamos lá, meu irmão. Isaías capítulo 40, verso 38 ao 31.
Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Para o teu nome pode ser você. Mas do jeito que nós andamos, invertendo os valores, não, irmão. Fala para o teu irmão, a dracma tinha um valor espiritual. Aquela mulher, ao encontrar a dracma, ela fez o quê? Uma festa. A moeda representava a nossa vida. Aquela dracma perdida, ela representa a nossa vida. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão dentro da igreja. O físico está dentro da igreja. O corpo, a matéria está dentro da igreja, mas o pensamento está longe. A alma não está nem aqui. A alma ficou assistindo The Voice. A alma está lá, não sai de baixo. Está lá. Porque é a alma que te leva o que? A pecar. Mas o teu corpo está aqui. Pastor, como é que eu consigo ir para o corpo? A tua mente, ela está condicionada aos valores que você inverteu. Isso que acontece com as nossas vidas, irmãos. A moeda representa a nossa vida espiritual, e o piso de barro, ele representa o mundo. Eu preciso entender os valores de nossas vidas e a da nossa família. Você valoriza a tua família? Irmãos, eu gosto muito dessa minha irmã que eu tive com ela hoje. Ela praticamente me criou. É uma das irmãs mais velhas que eu tenho. Você está gravando, mas eu estou preocupado com isso. E minha família é muito difícil. A minha família é difícil. Mas eu vi que a minha família também tem direito à salvação. A minha família, ela tem direito à vida eterna também. Mas hoje, você vai crescendo. Eu sou o caçula de uma família de 8. A minha irmã mais velha está com quase 70. E quando você tende a ficar um pouco mais velho, sabe o que acontece com a tua família? Acaba espalhando. Acaba se separando. E aí nós invertemos os valores. Você se afasta, você vai para um lado, vai para o outro. E meu pai tinha essa cultura. Uma vez eu conversando com meu pai teve alguns irmãos que eu nem cheguei a conhecer. Meu pai, você tinha um irmão tal, tinha. Mas quanto tempo o senhor não veio? 40 anos. Pai, e Beltrano? Também seu pai enxerga. Mas quantos anos o senhor? 50 anos que eu não vejo. E isso foi sendo imputado a gente. Há 10 dias atrás morreu uma tia minha. Ninguém riu do nome dela. O nome dela era Petronita, tá? E essa tia faleceu. E meu sobrinho falou para mim: tio, a tia Petronita morreu. Eu falei: foi? Sabe o negócio? Por quê? Porque você não está perto. Você só sente falta quando você está perto. Invertemos os valores das famílias. Hoje, conversando com a minha irmã, eu lembrei de algumas coisas. E depois, quando eu cheguei no escritório do meu cunhado, ele sempre teve essa mania, né? Quando tem algum cliente que fala: ó, eu peguei esse cara no colo. E realmente ele me pegou no colo. E eu falo para ele: cara, me pega agora com 120 quilos.
Ele falou, te peguei, porra. E eu lembro de coisas que ele comprava para mim. Ele ia namorar com a minha irmã. Fazia aquele estoque, né? Grandão, assim, parecia a mulher do Simpson. E ele me levava junto. E ele comprava um doce chamado Delicado. Não sei quem lembra disso aqui. Então ele comprava aquele saco de Delicado e a gente ia lá para a pracinha comer Delicado. Ele me enganava, né? Me achava que eu era trouxa, né? Ele queria namorar com a minha irmã, mas e esse meu cunhado, ele lembra dessas coisas. E a gente começa a conversar de coisas do passado. E eu vi que como é importante a gente valorizar aquilo que ainda está um pouco próximo da gente. Aí tem crente, irmãos, eu não gosto de ir em velório de crente. Principalmente quando o crente, ele chora. Porque crente não tem que chorar, irmãos. A Edna sabe disso. Ah, caralho, olha para mim que é certo eu vou falar dela. E eu falo. Cheguei no hospital, a galera, está achando o quê? Meu marido foi batizado, foi salvo, restaurado, foi para a glória, não tem que chorar, tem que dar risada. Aí você chega num pousado no enterro de crente, está todo mundo chorando. Sabe o que é isso? Remorso. Não estou dizendo que não tem que chorar, irmãos. Eu estou dizendo que você tem que derramar umas lágrimas e acabou. Coisa que você não fez quando estava vivo. Mas irmão, começa a fazer agora em vida, meu irmão. Porque em volta eu dou um chute no teu nariz quando eu estiver chorando lá no cachorro. Não tem que chorar, irmãos. Pô, meu pai faleceu, eu só derramei uma lágrima quando eu fui pegar um terno para enterrá-lo. Foi para a glória, pô. Aí quem não fazia o que era para fazer, chora, se desespera. Todo crente, e isso eu faço velório, dá vontade de falar, irmãos. Está chorando, sabe o que é? Remorso. Não fez o que era para fazer em vida. Então, trata bem o teu pai e a tua mãe e a tua parentela agora, irmãos. Depois que morre, não adianta chorar, não. Chama outro pastor para fazer o velório, tá? Porque eu vou olhar para a tua cara e falar, raça de víbora. Valoriza, meu irmão. Valoriza. Menos de um livro na casa dos meus pais, porque eu já trabalhava, eu pegava o telefone de manhã cedo, abença mãe, abença pai. À noite, abença mãe, abença pai. Eu já casado com a Léia, os meus filhos já adultos, eu viajava, eu chegava no destino, mãe, cheguei aqui, pai, cheguei aqui, abença. Estou saindo, sabe o que eu ganhei com isso? Uma proteção vindo do céu. Tenho 33 anos de carro, nunca passei por um acidente, nunca bati o carro. Multado fui uma vez só porque o diabo, eu abusei com o diabo, eu fui levar um dependente químico para uma casa de recuperação e fui multado porque eu nem sei onde está esse cadastro. Aí eu fui multado por uma vez só. Sabe por quê? Deus que te abençoe, meu filho. Deus que te abençoe. Então nós invertemos os valores agora. Você cumprimenta o filho. Como que era a nossa geração? Deus te abençoe. Para ter valores invertidos. Existe 3 dracmas em nossas vidas que subiram. Vamos repetir? Existe 3 dracmas nas nossas vidas que foram perdidas. A primeira dracma, meu irmão, que eu vejo aqui: respeito e valor ao outro. Ninguém respeita mais. Irmãos, eu tenho uma raiva. Eu vim do mundo, tá? Eu não nasci crente. E eu, quando saía com alguns amigos assim, e nós éramos a maioria, nós éramos tudo casados, quando passava alguma mulher e alguém olhava, eu tinha raiva. Porque o cara ali não está com respeito conosco,
ele não está o quê? Respeitando a família dele. Então não casa, cara. Vive solteiro por aí. Você casa para estar olhando as pessoas? Então, na verdade, o respeito e o valor pelo outro acabou. Não existe, irmãos. As pessoas chegam no escritório com uma facilidade. Eu quero me separar. Vamos separar. Não quer separar? Qual o motivo da separação? Não existe, porque hoje não moda separar. Na novela das 6 se separa, na novela das 8 se separa, das 9 se separa, das 10 se separa. Então a igreja também quer separar. Você casou com esse espontâneo, vai correr com esse espontâneo do teu lado, cara. Não tem jeito. Porque dizem que o homem é uma mala sem alça, né? Eu digo que é um espontâneo hoje. Vai ter que ficar com ele até a morte separar, cara. Não tem jeito. Pastor, mas quando o namorado não era assim. Não existe isso, irmãos. Não existe essa mudança. É que você é apaixonada. E a pessoa apaixonada, ela é cega. Aí você começa a ver os defeitos. Eu tenho um negócio no nariz que eu faço assim, ó. A minha esposa fica todo dia comigo. Por que você faz assim? Porque eu tenho, meu nariz não fecha tudo não, irmão. Tem um erro de fabricação. E eu fico, e ela briga comigo. Mas quando eu namorado, ela fala, pô, parece até uma carreta, né? Ela briga comigo. Quantos defeitos nós não tínhamos e a mulher achava bonitinho? Aí quando você casa, acha que é um grupo, vai pro problemão. Quantos estão entendendo? Bateu, não adianta agora, meu irmão. É até a morte nos separar. Senão eu faço aquela oração para te matar, irmãos. Amém? Essa oração para te matar. Vai lá, pastor, eu quero me separar. Vai lá no meu escritório. Está aberto lá. Respeito e valor ao outro. Tratar as pessoas com dignidade. Respeitar as pessoas, ouvindo-as com atenção. Participe do sonho do outro, irmãos. Você já viu que o homem ele não gosta de ouvir direito? Os homens, já estou falando dos homens aqui agora. Os homens não gostam de ouvir. A mulher está falando que ela está perguntando. Mas se é um colega falando de futebol, tá, mas a mulher está falando, não, tá bom, tá. Valores. Os maiores problemas de casamento estão na falta de comunicação. Eu melhorei bastante, né, pastor? Eu melhorei bastante. Eu era complicado, irmãos. Eu não falava. E eu sempre fui falador. Meu apelido foi Lorde Bom de Bico. Eu estou falando sério. Lembra disso, Walter? Meu apelido era Lorde Bom de Bico. Eu falava que em casa não era um babaca mudo. Hoje eu olho para a pastora e falo, fica da cor do óculos. Entendeu? Mas você tem que falar, você tem que se abrir, cara. Atenção, participe do sonho da pessoa, irmãos. A maior coisa que tem que existir no casamento é você. Por que eu estou falando de casamento se eu já falo de casamento, cara? É você participar dos sonhos do teu cônjuge. Participe, irmãos. Eu sou um sonhador, irmãos. Eu gosto de sonhar. É bom você sonhar no teu relacionamento. Isso aí dá um pique, dá um up, como chama-se hoje, né? Número 2, a segunda dracma. Fala para o teu irmão, a segunda dracma. Carinho. Carinho, irmãos. Você vê que a mão cheia de graxa e vai fazer carinho no cabelo que a mulher preparou para ti, cara. Como vai ser aquela noite? Vem com alguém que parece um gavião.
Aí vai fazer um carinho na mulher. Parece a mão do bicho papão. Lá para os nós vamos chegar em casa, faz um carinho. Carinho é manifestação de amor, irmãos. Eu não sabia fazer carinho. Eu não sabia o que era carinho. Muitas pessoas aqui, irmãos, nunca receberam carinho. A gente não sabe o que é carinho. Muitas vezes nós fazemos um carinho no nosso cachorro, no animal, nós não fazemos no filho, na esposa, no esposo. E aí, quando eu não faço, a tendência é eu também não receber. E aí começa os primeiros problemas do casamento. Mas sabe onde isso inicia? Não é no casamento, é no namoro. Essa falta de carinho começa no namoro. Eu vejo tanto namoros com falta de respeito, irmãos. Esses dias eu pensei que o cara quisesse até assaltar a moça. Eu já estava preparando para acelerar o cara em cima dele. Mas era um casal que estava brigando, né, Léo? Você lembra? E uma jovem até bonita, e um cara feio, irmão. Já está tudo errado. Não é cego, é burro. Burro. O de prova é burro. Não é cego, é burro. O cara feio. E a moça toda durinha. E vê se eu não entendendo. Mentira. Mentira não faz isso, cara. Dei só aqui. Carinho, manifestação de amor. Essa dracma, eu quero que você fique comigo. Essa dracma é uma dracma rara. Como é que você namora com uma pessoa, você casa com uma pessoa, você tem filhos com aquela pessoa e depois você quer abandonar? Ah, eu vou embora. Se Jesus tive em casa no escritório, a pessoa, cara, quem se separou? Não sei. Não sabe. Não sei, eu vou embora. Como assim? Não, eu vou embora. Eu vou embora. Como assim, cara? Explica, tem que ter uma explicação. É mulher? Não. Então é outro. Também não. O que é? Não sei. O que está acontecendo? Tudo isso por falta de carinho lá atrás. Pensar. Aí a pessoa tem que desculpar, mas eu vim de uma família assim. Eu vim de uma família muito difícil. E hoje eu gosto. Eu falo para ela, eu falo, pô, tu viu que eu te beijei à noite? Ela, não, estava dormindo. Mas eu beijo ela à noite. Eu aliso o cabelo da minha esposa à noite. Talvez coisas que muitas vezes a gente não consegue fazer ao vivo e a cores. Mas são coisas que Deus vai nos quebrando, irmãos. Ah, eu era ignorante, meu pai foi ignorante, o meu avô era ignorante, eu também tenho que ser. Ei, cara, tu está no século XXI, meu irmão. Você não estudou lá na cartilha Caminho Suave, não, cara. Você está na era da informática, pô. Porque teu pai foi, você tem que ser. Se ele foi, seja diferente. Ou se ele foi bom, seja melhor que ele. Poxa, meu pai é descendente de não sei quem. Que rapaz? Irmão, você é descendência de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Porque eu sou, o que foi nada, rapaz? Terceira dracma, vamos repetir. Terceira dracma. A dracma da espiritualidade. As igrejas hoje não moram mais. Irmãos,
mães pequenininhas da Assembleia de Deus, aquelas senhoras. Elas estão extintas. Usavam um coque aqui, um vestido comprido, mulheres de 5, 10, 15, 20 horas de oração. Cadê essas mulheres? Acabaram os cultos de oração que existiam. Aquelas mulheres iam para a casa das pessoas e oravam ali, e as coisas se moviam, irmãos. Eu faço parte do fruto de uma oração dessa. Aquelas senhoras ali buscavam ali com fervor. O marido, muitas vezes, a maioria delas, os maridos não eram crentes, mas elas estavam ali dedicadas à obra. E Deus ouviu toda a oração que aquelas mulheres faziam. Cadê elas? Inverter os valores. Vamos colocar trabalho social na igreja. Vamos tratar do mendigo. Vamos fazer isso, aquilo, outro. Trabalho que depende dos governantes. E a igreja tem que ser movida à oração, irmãos. E vamos empurrando aquelas pessoas, porque elas atrapalham. Elas estão 3, 4 horas dos templos. E elas atrapalham, nós não conseguimos ficar em evidência. Igreja que não ora, meu irmão, não sai do lugar. Crente que não ora, não tem transformação de vida. Crente que não busca a presença de Deus, não é cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Nós precisamos buscar a nossa aqui espiritualidade. Temos que buscar em oração. E isso sempre nos deixa no primeiro amor. Sempre estamos juntos aqui no primeiro amor. Aquela mulher, para encontrar sua dracma, se humilhou. Vamos repetir? Ela se humilhou. Para encontrarmos aquilo que perdemos, nós temos o que nos humilhar. Ela pegou a vassoura, irmãos, e varreu a casa. Quando você varre alguma coisa, o que acontece? Fala para o irmão, a poeira sobe. E quando a poeira sobe, meu irmão, nós incomodamos pessoas. Toda vez que eu estou varrendo alguma coisa, eu incomodo pessoas. Toda vez que eu estou varrendo porcaria da minha vida, eu incomodo pessoas, porque aquelas pessoas que dizem que são os teus amigos, que não são, não querem te ver. Você firme com a tua esposa, você firme com o teu esposo, com os teus filhos, com a tua família, com o teu emprego. Você pensa, meu irmão, que as pessoas, elas querem os teus bens, ou o teu bem. Não querem, meu irmão. Elas querem te ver lá murmurando. Elas querem te ver lá reclamando, para depois ter uma história para contar lá na frente. Meu irmão, vou falar com uma pessoa aqui. Para de compartilhar a tua intimidade com pessoas, essa é a mulher, tá? Para pessoas que você pensa que é tua amiga. Para de compartilhar. Para. Pastor, mas ela é minha amiga. Tem uma amiga? Pega a pastora Léa aqui, ó. Abre teu coração para ela. Ela vai te ouvir como pastora, como amiga de verdade. Não fica abrindo intimidade com amigas, com colegas. Se serviu para ti, coloque em prática, em nome de Jesus. A poeira se levantou. Quando varremos, incomodamos devido à poeira, mas a limpeza vem do Senhor. Aleluia. Amém? Tenha sempre uma candeia em sua mão. Olha para o teu irmão e fala assim: tenha sempre uma candeia em sua mão. Irmãos, o que é a candeia? Fala para o teu irmão: o Espírito Santo de Deus. Se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu não falo besteira, eu não entro em fofoca, eu não entro em discórdia, porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Salmo 119, verso 25 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, ó. Eu estou com a candeia aqui,
eu estou sabendo onde eu piso, eu estou com o Espírito Santo de Deus à frente do meu corpo. Ele está dizendo: ei, Mesquita, para cá, para lá, ele aqui não, para cá, e assim eu vou indo. Fala para o teu irmão: você precisa de mudança urgentemente, você precisa de transformação urgentemente. Sabe qual a maior característica da pessoa que não consegue ficar sem comentar algo com outra pessoa? É quando a pessoa começa a ficar assim. Tem que falar. Falei. Aí fica esperando um novo telefonema para lançar outro. Aí eu vou te lembrar. Fala, teu irmão, lâmpada para teus pés. Você, quando sentir isso, não vai ser sufocante, mas sim alívio do Espírito Santo de Deus. Estou finalizando. Ele diz: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu gosto de pegar esse texto aqui para pregar para a igreja quando é desviados, por pessoas que saem da presença de Deus, por pessoas que nunca confessaram Jesus. Porque a Bíblia diz assim, que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, há uma festa no céu, irmãos. Da mesma forma, essa mulher, ela fez o quê? Uma festa com mais, porque ela falou assim: essa dracma faz parte dos meus adereços. Isso aqui significa muito para mim. E quando eu confesso Jesus na minha vida, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador, sabe o que o Senhor faz? As dracmas estão se unindo para ser um adereço para a igreja. Glória a Deus. Nós somos um adereço para a igreja do Senhor. Nós somos um enfeite para a igreja do Senhor. Quantos estão entendendo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que tu curve a tua cabeça nessa noite. Eu não sei qual a tua necessidade. Eu não sei o que você quer. Mas eu entendo que é uma noite de varrermos, levantarmos a poeira e nos livrarmos de coisas que nos fez inverter os nossos valores. Valores perdidos, significados na minha vida que não dão mais certo. Parece que eu estou totalmente sem direção, parece que eu estou andando no deserto. Irmãos, quando eu fui para outro país, minha esposa esse dia lembrou algo que foi interessante. O maior medo que eu tinha era de me perder. Eu só faltava contar os postos da onde eu saía até o meu lugar de destino e retornar. Se tivesse um poste a mais ou menos, eu sabia que não, você é perdido. E um dia nós saímos, nós andávamos em média de 15 a 16 quadras, e eu estava com o pastor, o Sabe Cláudio, e a gente batendo papo, e a gente conversando, eu ministrando sobre ele, ministrando sobre a minha vida. De repente eu falei: cara, nós estamos perdidos. E numa reta, eu falei: meu irmão, nós estamos perdidos. Ele falou: não, Mesquita. Não, nós estamos perdidos, cara. Quando eu falei assim, nós estamos perdidos, ele começou a olhar e falou: poxa, é verdade, nós estamos perdidos. Eu falei: eu não lembro da gente ter feito nenhuma curva, eu não lembro da gente ter entrado em nenhuma quadra. E ele falou assim: não, nós entramos. Eu falei: não, nós não entramos. E quando nós olhamos umas 2 quadras atrás, estava o nosso lugar de destino. Tem pessoas que se sentem assim muitas vezes.
Parece que você andou e se perdeu. E parece que nunca vai ser encontrado. O Senhor, Ele quer te pegar pelas tuas mãos essa noite. O Senhor, Ele quer te abraçar, para que você venha chamado de Abba Pai. Abba Pai significa Paizinho, Pai querido. É isso que Ele quer te chamar. Ele quer ter uma intimidade contigo, porque invertemos valores nas nossas vidas. Muitas vezes não estamos dando mais credibilidade para a nossa família, para filhos. Uma coisa que eu peço, irmãos, que voltem o verdadeiro respeito dentro das casas, que voltem os verdadeiros respeito dentro das igrejas, pelos mais velhos. Eu sempre falo e gosto de falar. Eu não chego na cantina ali se não pedir, irmãos. Eu não abro a geladeira se não falar com a irmã que está lá na frente da geladeira. São princípios. Princípios que foram perdidos, mas serão achados nessa noite. Pode crer nisso, irmãos. Muda a tua cabeça, em nome de Jesus. Eu quero